Boa noite, amigos. Tão bom estar aqui. Realmente, todos os domingos à noite eu me emociono quando eu chego aqui, quando eu sinto o carinho nos olhares, nos apertos de mão, nos abraços. É muito gostoso sentir essa liberdade, essa alegria, essa profunda alegria. E eu realmente me emociono quando eu venho aqui. Muito gostoso, muito bom ser bem tratado, saber que quando eu estou aí, eu ouvirei coisas boas, boas novas, Evangelho do Senhor Jesus. E eu espero aqui, agora, continuar falando e ouvindo também do Evangelho. Eu agradeço aí a confiança do nosso amigo Alexandre de me permitir falar. Eu espero que todos nós possamos sair daqui abençoados, alimentados, cheios do amor, da bondade e da benevolência do nosso Deus, que a palavra flua, que ela preencha os vazios que precisam ser preenchidos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 18. É o jovem rico, mas eu vou chamar esse de o pobre jovem rico. Lucas 18, 18. Aqui o título diz o jovem rico, mas vou chamá-lo de o pobre jovem rico. Todos acharam? Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Oremos. Pai amado e bendito, aqui nós estamos, ó Deus, para falar da Tua Palavra, para ouvir da Tua Palavra. Me ensina o que eu tenho que falar, ó Deus, e ilumina os corações, os ouvidos, para que eles possam entender mais do que o que eu vou falar, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem aqui ela é muito parecida com a passagem do bom samaritano, porque esse jovem de posição, esse jovem riquíssimo, certamente um empresário da época, um dono de fazendas, de negócios, um homem importante, assim como o doutor da lei que chegou até Jesus e fez a mesma pergunta, perguntando o que teria que fazer para herdar a vida eterna. Interessante que essa pergunta aqui era um tema da época, porque tinham linhas teológicas que divergiam. Umas acreditavam que tinha ressurreição, já os saduceus acreditavam que não tinha ressurreição. Então não dá nem para a gente afirmar se essa pergunta desse jovem aqui foi uma pergunta sincera, realmente com o desejo de saber sobre a vida eterna, da preocupação dele com a vida eterna, com seu destino eterno. E se Jesus fosse um calvinista, um arminiano,
fosse um presbiteriano, um batista, ele poderia dar algumas respostas tipo, olha, se fosse um calvinista, né, um presbiteriano, da onde eu vim, não, você tem que ter somente a fé em mim, não precisa praticar nada, porque é pela fé. Ia usar lá o texto de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, o dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, tem a fé, é a fé, pela fé. Se fosse já um batista, da linha dos arminianos, ele diz, olha, não, você tem que levantar a sua mão quando eu estiver pregando, me aceitar, ser batizado e continuar congregando, seguindo todas as rotinas, e não pode dar mole não, porque se de repente você der uma escapulida e nesse tempo eu morrer, ressuscitar e voltar e te pegar desprevenido, você também não vai ter a vida eterna. Mas como Jesus não era nem calvinista, nem arminiano, ele foi na dele, falou, olha, mas deu uma travadinha nele, falou assim, por que me chamas bom? Tem certeza que eu sou bom? É só um protocolo? Pô, você está sendo educado? Qual é a tua intenção? Realmente eu sou bom? Será que quando chegar no final da nossa conversa, você ainda vai me chamar de bom? Quando chegar no finalzinho, quando a gente terminar o nosso papo, será que você vai falar assim, puxa, bom mestre, tu és bom mesmo? E Jesus diz para ele, olha, sabes os mandamentos. Ou seja, Jesus anima ele, Jesus deixa ele, traz ele para o lado dele. Olha, ele deve ter pensado, puxa vida, ele está falando o que eu quero ouvir. Ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz, opa, estou aprovado, passei no teste. Puxa vida, falei que esse cara era bom mesmo, ele sabe tudo de mim, eu estou aprovado por ele. E ele fica feliz, e ele diz assim, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Por quê? Porque naquela época, eu não sei se ele era um israelita, se ele era um judeu, não sei, mas vamos considerar que sim. Ele era um jovem importante, era um jovem de posição, ele era um líder de uma certa forma, ele comandava, ele tinha conhecimento, então ele foi treinado. Então esse assunto aqui sobre vida eterna ele falou muito, porque se ele estudou numa escola judaica dos 6 até os 10 anos, ele decorou o Pentateuco. E se dos 10 para frente ele não foi um extraordinário estudante, um aprendiz extraordinário, ele seguiu a profissão da sua família. Então, provavelmente ele não foi tão bom assim, porque os que eram muito bons eram escolhidos para continuarem debatendo, para aprender como se serve a Deus segundo a lei. Aí se tornava um doutor, que foi o caso do doutor da lei, que querendo testar Jesus, fez a mesma pergunta. Aqui o texto não propõe isso, mas pode também ter sido um teste, porque quando a gente analisa toda a conversa, a gente vê que no final das contas, ao invés de ele ficar feliz, ao invés de ele ficar contente por estar conversando com um bom mestre, e em Marcos diz que ele chega e se ajoelha, ele se prostra, ele reconhece que de fato ele é um bom mestre, mas protocolos apenas não resolve a questão, não faz entender, não é essência. As formalidades, a gente até gosta um pouco delas, às vezes a gente precisa das formalidades, mas no reino de Deus a questão é outra, já tem a ver com a essência, com aquilo que está dentro, daquilo que não pode ser visto, daquilo que tem muito mais a ver com discernimento, com aquilo que a gente vê. Mas ele estava interessado em saber sobre esse tema, porque de repente ele era um admirador dos saduceus ou dos fariseus, mas ele ficava meio confuso, em que eu acredito? Eu acredito na vida eterna, que tem a vida eterna mesmo, o que eu faço? Ou será que não tem nada disso mesmo? Eu quero ouvir esse aqui, porque esse aqui, pelo que eu sei, todo mundo está falando, ele é bom, ele faz milagres, ele faz tudo. Até agora, ninguém percebeu nenhum erro teológico da parte dele. Já foi testado um montão de vezes e não teve jeito, ele responde tudo. Com 12 anos já no templo, já respondia tudo. Ainda interrogava também, ainda fazia pergunta. E as suas perguntas provavelmente não eram respondidas.
E ele fica animado. E ele diz: olha, opa, tô dentro, olha, eu já sabia. Não foi à toa que eu fui educado, que eu honrei os meus pais. Não é à toa que eu trato muito bem dos meus funcionários. Não é à toa que eu pago em dia. Não é à toa que eu honro meu pai e minha mãe, eles têm orgulho de mim. Eu nunca matei ninguém, eu sou um marido fiel. Estou dentro. Passei no teste. O meu mestre me aprovou. Então Jesus deixa ele animado. Aí Jesus fala para ele: mas está faltando uma coisa para você. É interessante que em Marcos, nesse momento aqui, Jesus olha para ele, fita os olhos nele e diz que Jesus o amou. Apesar de conhecer o íntimo do seu coração, talvez um jovem materialista, um jovem que faz uma pergunta ousada: o que eu devo fazer de bom, como diz em Mateus? O que eu tenho que fazer? Um cara acostumado a ter tudo o que queria. O que queria comprar, comprava. O que queria fazer, fazia. Se queria alguma coisa de longe, mandava trazer. Ele também tinha a capacidade de fazer coisas boas. Ele deveria fazer coisas boas. Ele não era um mau jovem. Ele não era uma pessoa repugnante. Ele não era uma pessoa que, ao chegar perto dele, as pessoas queriam se afastar. Pelo contrário, ele era um bom menino, um bom rapaz. Desde a sua juventude, ele seguia os padrões estabelecidos pela família, pela religião, para que ele chegasse agora com tanta autoridade, que ele chegasse com tanta ousadia, talvez esperando ouvir o que ele estava ouvindo até aqui na conversa. E ele faz essa pergunta, chamando Jesus de bom, porque Jesus era bom, mas também por causa da sua educação, assim como chegou lá Nicodemos, cheio de reconhecimentos, fazendo uma análise verdadeira, certa, correta, assim como foi o doutor da lei, que Jesus falou para ele: quais são os mandamentos? Ele respondeste bem, agora vai e faz. Batia aquele papo legal com eles, mas daqui a pouco o assunto ia mudando, eles começavam a não entender mais nada de Jesus, porque eles só entendiam de letra, só entendiam de fazer coisas. Mas Jesus quer que nós tenhamos um entendimento do reino de Deus muito além do que pode, do que não se pode fazer. Quando a gente começa a entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito, a gente já está num grau acima. O Paulo disse aqui que o saber é mais elevado do que ter fé. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu tenho fé. Aí Jesus diz para ele: mas te falta uma coisa ainda. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e me segue. Interessante que aqui, Jesus vai falar para aquele jovem o que ele falou para todo mundo. A única mensagem de Jesus foi o outro. Jovem, tudo bem, você é um bom jovem, você é um bom menino, você é um bom filho, você é um bom patrão, você é um bom empresário, mas te falta uma coisa: você precisa olhar para o outro e se enxergar nele, você precisa se ver nele. Ainda tem algo que precisa acontecer em você, porque você tem riqueza, mas o tesouro do reino de Deus você não tem. Você tem entendimento intelectual, mas entendimento espiritual você não tem ainda. Em outras palavras, ele está dizendo para o jovem rico: você precisa nascer de novo. Você está indo bem, está funcionando bem, você paga todos os seus impostos, provavelmente. Interessante que
Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele não disse nada. Ele sobe na árvore, porque ele era pequeno, deveria ser do tamanho do Marquinho, um pouco menor, ou do meu tamanho também. Eu era um recém-nascido. E ele vai lá e ele não diz nada, ele simplesmente fica curioso, quer saber quem é esse homem tão bom, tão maravilhoso, que não julgava ninguém, que falava com autoridade, que a multidão dizia assim: olha, ele fala com autoridade, diferente dos fariseus. E ele falou: puxa vida, a única forma é eu subir uma árvore. Ele sobe e Jesus chega, olha para ele e fala: desce depressa. Jesus que fala com ele não perguntou nada a Jesus. Já o jovem rico chegou cheio de perguntas. E diferente do jovem rico, diz a palavra que Zaqueu desceu depressa. Tem Bíblia que diz que ele desceu gostoso. A minha Bíblia diz que ele desceu com alegria. E era um rico também. Zaqueu também era rico. Ele também tinha dinheiro. E Jesus não disse para ele se desfazer de nada. Quem conhece a passagem sabe disso. Jesus não deu nenhum sermão. Jesus não explicou nada para ele. Jesus só disse, só comunicou: vou na sua casa hoje. Tudo bem para você? Você quer ir também? Eu chego lá e você continua aqui. Ele foi. E a diferença do jovem rico para o Zaqueu rico, o publicano, é que o Zaqueu, ele não estava interessado em saber sobre a vida eterna, se ele ia para a vida eterna, ele não estava interessado em saber em teologia. Ele não estava preocupado em depois saber direitinho, para depois ele explicar ali, tudo na letra. Ganhar aplausos, talvez um anel no dedo. Ele não estava preocupado com isso. Ele só estava pensando estava em êxtase. Meu Deus do céu, esse homem falou comigo. Ele sabia que ele era pecador. Eu não sei se ele defraudou alguém, mas ele diz: se eu tiver defraudado. Interessante, deixa eu achar aqui, no versículo 8 do capítulo 19 de Lucas mesmo, ele diz assim: entremente, Zaqueu se levantou, isso depois da murmuração, dos santarrões da época, que eram especialistas em doutrinas, que poderiam facilmente responder sobre a vida eterna para ele, mas ele estava interessado nisso. Ele queria saber de ver o mestre, ele queria olhar no olho do mestre, ele queria saber o que ele estava falando, ele queria perceber o olhar do mestre, porque os fariseus, eles não falavam só coisas ruins. Tanto é que em outra parte do evangelho, Jesus diz: olha, presta atenção no que eles falam, mas cuidado com o que eles fazem. Cuidado com o fermento dos fariseus, porque eles pregavam bem, eles falavam bem, mas o problema era o fermento, era a fermentação, eram os apêndices, era aquilo que era acrescentado, era aquilo que se entrava em disputa para ter a pompa de saber, de ter talmidim, que eram os discípulos. O cara tinha orgulho de dizer: olha, eu pertenço à linha de Shammai, que era um rabino da época, de Hillel, que eram os mais importantes da época. Mas Zaqueu não estava nem aí para isso. O rico Zaqueu disse o seguinte: quando chega lá na casa de Zaqueu, quando Jesus diz: olha, tem salvação nesta casa, porque você também é um filho de Abraão, ele se levanta. Jesus não perguntou nada para ele não disse nada o que ele precisava fazer de bom, ele não entrou nessa, ele simplesmente recebeu o mestre na sua casa e aproveitou da presença de Jesus, porque a gente nem precisa ficar fazendo muita pergunta para Jesus, não. A convivência com ele vai mostrando, a gente vai vendo, vai nos sensibilizando, a gente vai olhando, a gente começa a querer imitá-lo, porque a convivência com ele é gostosa, o seu olhar é amoroso, é bondoso,
Ele olhou para o jovem rico e disse que ele amou, ele olhou bem nos olhos do jovem rico, sabendo que o jovem rico ia se entristecer com o que ele ia dizer, mas ele disse: o meu amor por você não depende do teu amor por mim, eu amo você. E falou que faltava uma coisa, era vender tudo que tinha. Aí, ele ficou triste, porque falou: olha, você já vai ter que começar a ser a igreja primitiva, jovem. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. Você não quer a vida eterna? Se você quer a vida eterna, você não precisa acumular tesouros sobre a terra, porque a traça e a ferrugem vão correr. Então, será que Jesus queria que ele virasse um paupérrimo, um pobretão? Creio que não. Aí Zaqueu ficou feliz, ficou tão emocionado, algo mudou dentro do seu ser, do seu coração, da sua mente, houve uma revolução na sua maneira de pensar, e ele entendeu direitinho que era seguir Jesus. Sem sermão, sem muita explicação, só pelas notícias, que o levou a ter o interesse de subir numa árvore, mediante essa maneira de pensar, essa conclusão espiritual, assim como foi com Pedro, Simão, filho de Jonas. Ele diz assim: Senhor, eu não consigo, não dá para andar contigo, te entender, te aceitar, te receber. Eu preciso. Casa, ele diz assim: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Isso daqui foi uma atitude dele. Jesus não falou o que ele tinha que fazer. Para o jovem rico, já que perguntou o que podia fazer de bom, eu vou na tua. Beleza, vou ser arminiano agora. O que você tem que fazer? É pelas obras? É pelas obras? Então, beleza, então vou falar uma obra que você tem que fazer, vamos ver se você tem peito para fazer. Só que no caso de Zaqueu não. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, por isso que eu disse que provavelmente, por ele ser um publicano, um cobrador de impostos, para botar um a mais no bolso, provavelmente, mas aqui diz se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Já ouvi falar que isso aqui era uma tradição, quando alguém roubava. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O que eu quero pensar e trazer para nós hoje aqui? Que vida com Deus, ela tem que ser mais do que uma vida religiosa. A gente tem aprendido isso aqui. A nossa justiça, ela tem que exceder a justiça dos publicanos e dos fariseus, dos religiosos, que até não matavam, do ponto de vista direto físico, notável. Não adulterava, não matava, não dizia falso testemunho, até que se descobrisse. Honrava pai e mãe. Percebe que, tanto aqui na passagem que eu acabei de ler, como do bom samaritano, que é bem parecida, e eu gostaria de ler, que é Lucas 10, a partir do 25, Jesus vai fechar a questão seguinte: quer me seguir? Ame o teu próximo. Quer me servir? Sirva o teu próximo. É na horizontal. Essa adoração só vertical, ela tem muito a ver com religião. Ela tem muito a ver com o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Faz a gente ficar pensando numa outra dimensão. Faz ficar a gente pensando numa situação que a gente nem consegue, porque Paulo, que foi ao terceiro céu, foi lá e quando voltou não ficou falando. Mas às vezes a gente se prende a ficar tentando saber quem vai para o céu, quem é predestinado, quem não é predestinado. Tem que aceitar Jesus ou ele que tem que aceitar? Já viu essas discussões assim? Não sou eu que aceito, é ele que me aceita. Aí ficam um tempão conversando sobre isso. Eu já fiz isso, tá? Muitas vezes.
Muitas vezes. Aí ele diz assim, olha só, vê se a passagem não é igual. Olha só. No sentido do perfil, do que ele quer apontar. Lucas, eu vou ler e vou terminar. Lucas 10, a partir do versículo 25. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mesma coisa, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o jovem rico. Então, de repente, ele ouviu, né? Estava lá presente também, ouviu, falou, vou copiar. Esse cara aqui deveria ser mestre dele, né? Deveria ser discípulo desse doutor aqui. Então, Jesus lhe perguntou, já que ele é um doutor, vamos para a letra. O que está escrito na lei? É uma coisa. A outra pergunta, como interpretas? Aí que ele se enrola, aí que ele entra no bolso de Jesus. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certinha, cartilinha na ponta da língua. O cara decorou tudo. O cara tem o Pentateuco, a Torá toda decorada, os livros proféticos, os profetas maiores, os profetas menores, tudo decorado. Jesus podia fazer qualquer pergunta para ele ali dentro que ele ia responder. Ele era um doutor. Então, mas aí tem como interpreta, né? Então Jesus lhe disse, Jesus querendo acabar com o assunto, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Cara de pau, né? Jesus prosseguiu, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. É isso que ele está falando para o jovem rico. Sabe o que falta em você? Você se compadecer daqueles que precisam. Você é legal, você é bacana, mas tem muitos pobres, tem muitos famintos em Israel, e provavelmente ele não dava assistência que ele poderia dar, ele pagava os salários dos seus funcionários. Mas exceder a justiça dos fariseus e dos publicanos, ele não excedia. A misericórdia não morava em seu coração. Ele podia fazer aquilo que seria a oferta do seu coração como resultado de uma conversão. Foi o que aconteceu com Zaqueu, quando Zaqueu entendeu o mundo espiritual, entendeu entre aspas, né, que a gente nunca entende na plenitude, mas o que precisava entender, ele entendeu. Ele falou, olha, vou dar tudo da metade, qual sentido faz de eu ficar acumulando riqueza e ver o meu irmão, porque é assim que a gente tem que olhar para o outro ser humano, como irmão, senão não dá para amar. Aí entra aquela história, não, mas filho de Deus, eu sou aquele que aceitou Jesus, que está no caminho, e deixa isso para Deus. Eu tenho que olhar para o meu outro igual e chamar de irmão. E ele se compadeceu, essa foi a diferença. Um se compadeceu, um olhou e falou, poderia ter sido eu poderia ter sido assaltado, espancado, e está precisando de ajuda, simples. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, se transformou no enfermeiro, não sei se era, aplicando-lhe óleo e vinho, os primeiros socorros, né? E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. É o que Jesus falou para o jovem rico, cuide das pessoas, cuide de quem você cuide de quem você puder cuidar. Não está falando para a gente cuidar de todo mundo. Às vezes a gente olha uma notícia na televisão, de pessoas pobres, sofrendo, e a gente se compadece, a gente fica triste, e a gente quer ajudar, se eu estivesse lá eu ajudaria, só que tem tantas oportunidades próximas a nós, que nós podemos ajudar também. Às vezes,
uma palavra não pesada já é um tratamento de carinho para um próximo nosso, para um outro, que na realidade não é outro. Quando a gente começa a entender o Evangelho, a gente entende que todos nós somos o corpo de Cristo, somos um em Cristo Jesus. É o outro porque a gente precisa viver aqui nesse espaço, nessa dimensão. Mas os erros que eu tenho, vocês têm também. Provavelmente a gente tem os mesmos erros. Pode ser que um ou outro a gente não tenha. Às vezes a gente tem os mesmos erros de pensamento, outros praticam, mas a gente acaba ficando do mesmo jeito. Eu gosto de uma frase que diz, de um vocalista chamado Marco Antônio, do Fruto Sagrado, que ele diz: eu sou diferente igual a todo mundo. Sou diferente igual a todo mundo. Em 35, no dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí Jesus muda. Consegue perceber que quando chega aqui, Jesus muda? Primeiro ele pergunta quem é o próximo, o doutor da lei pergunta quem é o próximo dele. Aqui Jesus já pergunta quem é o próximo do homem que caiu, se referindo ao sacerdote, levita e o samaritano. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. É só isso. Quer ter vida? Quer seguir Jesus? Não é para ficar andando atrás de Jesus. A gente pensa que é andar atrás de Jesus. Jesus vai ali, eu vou também. Zaqueu, a gente vê mais alguma coisa de Zaqueu aqui? Ele ficou andando atrás de Jesus. Senão a gente cria uma religião. Ele está falando assim: jovem rico, não é uma religião que eu quero te explicar aqui. Eu quero te explicar uma consciência, um entendimento, para você fazer da tua vida, o teu culto, a tua celebração, é você aprender a servir. Já que você me perguntou, você não precisava tomar essa. Já que você está me perguntando, é para você vender tudo. Zaqueu, que só dá metade, a restituir 4 vezes. Mas você, vamos fazer o seguinte: vende tudo, já que você está perguntando, já que você se acha capaz de fazer alguma coisa de bom, então vende tudo e depois me segue ainda. Você vai ser um dos meus que vai ser tratado de pertinho. Vai fazer igual o Zaqueu não, que depois ele foi, talvez, ser pastor da casa dele, da família dele. Então, essa passagem aqui aponta que seguir a Jesus é se prender lá no que ele disse nas bem-aventuranças. Porque o que ele estava tentando ensinar ao jovem rico, ao doutor da lei e a todas as pessoas é a misericórdia. Quem anda com Jesus aprende isso todo dia. Todo dia. Esse camarada aqui, o samaritano, que estava passando aqui, diz que casualmente, ele não estava procurando alguém para ajudar, não. É legal, né? Quem procura pessoas para ajudar, muito bacana isso. Tem aqui nossa amiga aqui que sempre lidera isso aí, é muito legal, isso é muito bacana, e a gente sempre vai estar ajudando. Mas nesse caso aqui, ele estava passando, sabe por quê? Porque não falta oportunidade para ajudar o outro, não falta. O tempo todo a gente tem oportunidade de ajudar. Casualmente ele estava passando ali. É a gente incorporar e colocar dentro de nós uma espiritualidade que começa a ficar natural. Ser cristão começa a ser gente boa de Deus, começa a ser uma coisa normal. Isso não acontece com a gente vai deixando de ficar estressado por qualquer coisa. Isso não vai acontecendo com a gente, quando a gente passa até essa visão do Evangelho. Não é uma visão mais de formalidade, de ir, voltar, de cumprir. Quando acaba isso, a gente para de dizer assim: olha, isso eu tenho feito desde que eu nasci, desde jovem. Eu fui para a igreja desde pequenininho. Eu nasci em berço evangélico. A gente para com essas respostas. A gente fala: puxa vida, a gente quase fica fazendo a oração do pecador com quem era o outro? Era o fariseu, né? Também não é para chegar tanto, dá para ficar orando o tempo todo: Senhor, não posso nem olhar para cima. Não, isso aí pode ser até naquele momento ali
de descoberta de Zaqueu ali e tal, mas depois para com isso, a gente é filho de Deus, a gente é amado, a gente é acolhido, Deus nos ama, nós pertencemos ao seu corpo e em Cristo Jesus nós estamos perfeitos e resolvidos diante de Deus, amém?